Bem, eu vou tomar como base então a prova branca, né? Aí a gente vai analisar primeiro a questão 76 do caderno branco, né? Página 28, a questão que traz um texto aí do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, do historiador francês Jacques Le Goff, certo? Eu escolhi, junto com um aluno dele, que é o Jean-Claude Schmitt, e eu escolhi essa questão justamente porque se trata de um autor do qual vocês estão acostumados nas minhas aulas, né? A gente usa esse livro aqui, o História e Memória, a última parte do livro, quando em Teoria da História eu abordo com vocês a questão do documento monumento. A gente também usa um pouco desse livro aqui, que eu vou comentar uma alternativa da prova com ele, que é o A Bolsa e a Vida, também do Jacques Le Goff, e o autor aí, ele produz outros livros, tem um outro dele que eu não vou mostrar aqui porque eu só tenho ele xerocado, que é o Devemos Dividir a História em Pedaços, que eu uso muito com vocês quando a gente está falando da questão da periodização clássica da história, né? Então vamos lá, vamos ler a questão e resolver as alternativas. Então é o seguinte, o texto diz, né? A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária, e também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicionário Temático do Ocidente Medieval, da editora Edusc, tá? De 2006. Bem, a pergunta então é a seguinte, né? No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre ampliação das atividades urbanas e... Né? Então ele está falando, como eu disse para vocês, né? Você tem uma dinâmica, você tem um fluxo, né? Então ele fala ampliação, né, das atividades urbanas, então ele fala isso quando ele diz, né, da questão da economia monetária. A gente já viu nas nossas aulas que a economia monetária ela facilita, né, a circulação de mercadorias, e ele também vai falar também de um sistema de práticas criativas de trabalho, gosto pelo negócio, né, inclinação para o luxo, certo? E também um senso de beleza. Então ele está falando das transformações que estão acontecendo, né, na sociedade medieval. Bem, e aí, né, você tinha 5 alternativas, certo? A primeira alternativa, a alternativa A, fala da emancipação do poder hegemônico da realeza. Essa alternativa está errada porque a emancipação do poder hegemônico da realeza ela vai acontecer de fato na Idade Moderna. Começa na Idade Média, mas ela vai se consolidar na Idade Moderna com o absolutismo. E não é o tema do texto, né? O Le Goff ele não está falando nada sobre realeza, sobre nobreza, então a gente deve esquecer essa alternativa. A letra B, aceitação das práticas usurárias dos religiosos, ou seja, ele está dizendo que a partir de um determinado momento, no que ele está colocando aqui no texto dele, se aceita a prática da usura pelos religiosos. Bem, a usura é um tema tratado pelo Le Goff aqui no livro A Bolsa e a Vida, né, no qual ele vai demonstrar para a gente como que aconteceu esse processo, né, da usura passar era pecado, né, era considerado um crime pela Igreja Católica, e como que ela começou a ser aceita pela Igreja Católica, que tem o nome A Bolsa e a Vida justamente porque fala da bolsa, né, da questão do acúmulo de dinheiro através dos juros, que é a usura, e a vida, que era o controle que a igreja tinha sobre a vida da população dentro da sociedade medieval, né? E aí, no caso, mais uma vez, né, o texto não aborda, pelo menos não aborda as questões religiosas, né? Ele aborda
somente as questões financeiras, né? Então a letra B, perdão, ela não é a letra correta. Letra C, independência da produção alimentar dos campos. Bem, o autor não toca, né, nesse assunto, certo? Não está falando sobre isso no texto, né? Ele está falando mais sobre um espaço urbano, ele não está falando sobre espaço rural. Então a letra C está totalmente errada. E a letra D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios, né? Falando que a corporação de ofício, que era aquela instituição responsável por organizar o trabalho das oficinas, ela havia sido superada, né? E na verdade o que acontece é o contrário, certo? Ao passo que a Idade Média ela vai se transformando, as corporações de ofício elas se tornam cada vez mais importantes, né, para a organização do trabalho, certo? E são elas que vão criar métodos de controle de qualidade, inclusive criar determinados benefícios para os trabalhadores de oficina. E por sua vez, né, por final, a gente vai ter aqui a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, que é a resposta certa, né? Então, a ampliação das atividades urbanas no começo do texto, e no final do texto ele fala: é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetrar por portas, se caminhar por ruas e praças, e que é guarnecido por torres, né? Onde se penetra, né, por portas, se caminha por ruas e praças, e que é guarnecido por torres. Ou seja, é a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, que o Jacques Le Goff trata um pouco nesse livro aqui, Por Amor às Cidades, né? Um livro bastante legal, com várias demonstrações aí ilustrativas, né? Com ilustrações inclusive da época, que mostra como que essa cidade medieval ela guarda características que depois foram adotadas pelas nossas cidades contemporâneas.